Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galerinha. E aí, como é que tá todo mundo? A gente volta aí pro 0659 AM. E eu tô super esquisita sem óculos. Mas vamos que vamos, sem óculos mesmo. E a gente continua falando aí sobre prosperidade. Prosperidade dentro da Bíblia, né? Prosperidade bíblica. A gente tem falado aí sobre a teologia da prosperidade e a teologia da miséria, né? Existem essas duas teologias aí brigando o tempo todo. E infelizmente, a gente fica meio perdido no meio disso tudo, sem saber o que é certo, o que é errado, o que a gente deve seguir e o que não deve seguir. E eu vejo dentro da palavra de Deus o Senhor falando que a gente deve ser próspero, que a gente deve ser produtivo, né? A gente deve ser abençoado, abundante, entre outras coisas. Mas você não vê o Senhor falando que devemos ser miseráveis, que devemos ser extremamente. Primeiro que as pessoas confundem, né? Elas dizem assim: a gente tem que ser humilde. A palavra de Deus diz pra gente ser humilde. Humildade não significa miséria, né? Vai lá no dicionário. Humildade não significa miséria. Então a gente não tem que ser miserável. A palavra de Deus não fala para o servo dele ser miserável. A palavra de Deus fala que a gente tem que ser próspero, abundante, né? Cheio da graça do Senhor, cheio de vitória, de sucesso. Você não vê bom dia, Michele, bom dia, Marcelo. Você não vê ninguém, entendeu? Dentro da palavra de Deus, que andava com Deus, ser pessoas que não tinham, que eram miseráveis. Você não vê. Porque até aqueles que não tinham condições financeiras não lhe faltava nada. E outra coisa, a gente confunde muito prosperidade com dinheiro, né? Ah, eu sou próspero, eu sou rico, eu tenho dinheiro. Não, prosperidade é ser produtivo, né? Você ter capacidade, você ter engenhosidade para produzir. Você é próspero, você produz, entendeu? E aquele que não é próspero, ele não produz. Essa é a diferença. Então, as pessoas se enganam muito com relação a isso, a prosperidade. E aí o que acontece? Elas acabam se limitando, como a gente vem conversando durante todo esse período, elas acabam se limitando, se boicotando, se colocando para baixo e não utilizam do seu verdadeiro potencial para crescimento, tanto espiritual quanto crescimento financeiro, né? Ou elas acabam acreditando que seu crescimento espiritual, profissional e financeiro depende única e exclusivamente de Deus. E não é assim, né? A palavra de Deus diz, como a gente vem conversando, que ele abençoa aquele que acorda cedo, aquele que cedo levanta e vai trabalhar. Bem-aventurado aquele o qual o trabalho, né, das suas mãos, que tem o seu sustento, o seu ganho pelo trabalho de suas mãos. Esse é bem-aventurado, esse é próspero, né, que a palavra de Deus diz. Então a gente precisa entender um pouco sobre prosperidade. E aí eu falei com vocês que a gente ia conversar sobre o que é, na verdade, pecado dentro desse projeto de prosperidade e depois a gente entra nas leis. Os pecados da prosperidade, eles são muitos, ainda não acabaram não.
Eles ainda não acabaram, não. Então a gente continua falando sobre eles. Hoje a gente vai falar sobre o pecado da inveja, o pecado da cobiça, né? O que acontece? A palavra de Deus lá, quando ele está citando os mandamentos, a gente fala assim, os 10 mandamentos. Sim, os 10 mandamentos, mas na verdade Êxodo 20 não tem só 10 mandamentos. Existem várias regrinhas, várias leis. Oi, Tereza, seja bem-vinda. Kika, seja bem-vinda. Lili, seja bem-vinda. Deus abençoe. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Deus abençoe. Então, a palavra de Deus fala lá em Êxodo 20, ele tem várias regrinhas, várias leis, vários detalhezinhos, não são só os 10 mandamentos. Mas dentro dos 10 mandamentos, né, ele fala que a gente não deve cobiçar. Cobiçar. O que é cobiçar? Cobiçar é ter interesse naquilo que o outro tem. Né? Então, não cobiceis a mulher do próximo. Não cobiceis a riqueza do próximo, não cobiceis o que ele tem. Né? A gente não deve cobiçar aquilo que ele tem. Mas a Bíblia não está falando sobre inveja, tá sim. Quando você olha para lá em Provérbios 28, 22, ele fala assim, o invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Todo aquele que tem inveja do que o outro tem, vive miseravelmente. Ele não produz. Então a pobreza o aguarda, né? É a palavra de Deus que diz. Então, além de não cobiçar, nós devemos não ter inveja do que o outro tem. O que acontece? Muitas vezes a gente olha, a gente fala, não, mas eu não tenho inveja do que o outro tem. Eu não tenho inveja, eu não tenho inveja, eu não tenho inveja. Tem sim. Quando você olha para o que o outro tem e você tem raiva do que ele tem, você fala assim, poxa vida, Marcelo ganhou uma camisa da Lacoste. Marcelo é muito cheio de pessoas que o amam, né? Ele tem 5.000 seguidores. E você olha para isso de uma maneira negativa, ele tá fazendo alguma coisa aí. Essa pessoa que fez isso, tá puxando o saco dele, tá querendo alguma coisa. Verônica que não tome conta não pra ver, isso aí tem coisa. Você tá com inveja. Você tá com inveja do que o outro recebeu, do que o outro ganhou, do que o outro tem. E ao invés de você, mas tá rindo aí, ao invés de você ser produtivo, de você falar assim, cara, que fantástico, que reconhecimento maravilhoso, como Deus tem abençoado a vida dele, sabe? Como Deus tem transformado a vida dele. O quanto Deus tem dado direcionamento para ele. Olha que legal de onde ele veio. O tanto de coisa que aconteceu na vida dele, né? Renatinha, seja bem-vinda, Deus abençoe. O tanto de coisa que aconteceu na vida dele e Deus tem erguido a vida dele. Caramba, que bacana. O que o Marcelo tem feito, né? Vou modelar. O que Marcelo tem feito e que tá faltando eu fazer? Quais são as conquistas que ele tem, né? E como ele conquista isso e eu preciso fazer igual, né? Ou fazer melhor, ser transformado, né? Pelo exemplo que ele tá dando. Mas não, eu olho e fico chateado porque ele recebeu. E não chateado porque eu não alcancei essa vitória, né?
Então isso é importante. A gente entender que o que está me incomodando de verdade. Me incomoda o fato de o Joaquim ter uma mansão lá no Lago Sul, ou o que me incomoda é o fato de eu não ter corrido atrás o suficiente para também construir isso na minha vida. O que está me incomodando de verdade? E o invejoso ele faz assim, ele pensa negativamente a respeito disso. Ele não pensa com vontade de modelar. Ele até faz a oração contrária. Ele diz: tira dele, dá para mim, Senhor. Tenho clamado há 20 anos. Tenho mais direito do que ele. Né? É assim que o invejoso faz. Deus diz para você orar por ele, para amar. Senhor, dá mais, seja mais abundante na vida dele, transforma cada vez mais a vida dele, que o Senhor revele cada vez mais, mostra que esse é o caminho certo, né? O invejoso não. O invejoso diz, tira dele. Que isso, tá roubando. Não, tá tendo um caso. Isso aí é coisa... Verônica, presta atenção, tá na sua cara. Né? Então, a inveja é muito negativa, é um sentimento extremamente negativo. E é um pecado extremamente... Os trabalhadores da última hora. Eu vou falar sobre eles, calma, não se apresse. O que acontece? Até fiquei tonta, você fica querendo aí. Brincadeira. Então, o que acontece? A gente precisa pensar em se desapegar. A gente precisa entender que a riqueza, que a fortuna, que o dinheiro, que o ganho, ele na verdade ele é uma consequência das nossas boas atitudes, daquilo que a gente produz, da nossa produtividade, né? Ele é consequência do que a gente faz. E não ficar se apegando a essas coisas, a esses detalhes, porque quando a gente se apega, aí a gente coloca o nosso coração nisso, né? Eu estava conversando com o Marcelo esses dias sobre uma pessoa que a gente ama muito, e a gente estava falando assim, o Senhor, essa pessoa pensa muito em quanto vai ganhar, né? Os milhões, as obras, as coisas que pode ter, as conquistas, mas isso não sai do papel, porque essa pessoa tem uma dificuldade muito grande de entender que precisa começar, que é ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei, que precisa pegar pequenas coisas e desenvolver. E como trabalhar isso na vida de alguém que olha e fala assim, nada, fulano tem isso, Beltrano tem isso, porque tá fazendo algo de errado. Infelizmente, a inveja, ela gera um obstáculo muito grande, porque a gente cria uma competição negativa. Não é uma competição onde eu quero trabalhar mais para ser vitorioso, para ser melhor, para ser bem-sucedido. É uma competição onde tudo que eu puder fazer, de repente até para colocar a perna e o outro cair, eu faço. Porque a minha busca não é pelo sucesso, e sim pelo insucesso do outro. Quem tem aí minha idade, seus 36 anos, já deve ter assistido aquele desenho, que hoje eu acho muito besta. Eu acho que quando eu era criança eu também achava muito besta, mas eu assistia. A Corrida Maluca,
Corrida Maluca. Você vê que eu esqueci o nome dele, mas ele tem um cachorrinho chamado Muttley, né? Que ele sai aí na frente, desembestado. Tá todo mundo na corrida, correndo, beleza, e ele sai na frente. E ele tá ganhando. Ele tá ganhando, cara. E ele para no meio do caminho. Seja bem-vinda, Cássia, Deus te abençoe. Ele para no meio do caminho, o que ele faz? Corrida maluca. Ele começa a armar armadilhas para que os outros não o alcancem. Ele já tá na frente, cara. O Kid Vigarista. Arrasou, Marcelo. Ele já tá na frente. Ele já tá lá na frente. Se ele continuar a corrida, ele ganha. Não. Ele precisa armar armadilhas para que o outro caia. E isso faz com que ele caia nas armadilhas e ele perca a corrida, que ele podia ter ganho, porque ele já estava na frente. A inveja é isso. Eu abro mão até da minha conquista de chegar na frente para fazer o outro cair. Porque eu não quero que ele tenha. Eu não quero ter. Eu não quero ser. O Kid Vigarista, ele faz isso. Ele chega na frente e ao invés dele olhar para o dele, ele tem medo do outro e cria armadilhas para ele cair. Quando a Bíblia fala que o invejoso ele vai empobrecer, ele não está falando que Deus vai castigar o invejoso. Ele está falando que o invejoso gasta muito mais energia preocupado com o que o outro está fazendo da vida dele, que não gera resultado positivo. Não gera resultado positivo. Então, consequentemente, ele vai empobrecer. Seja bem-vinda, Thay, Deus te abençoe. O que acontece? A gente precisa olhar verdadeiramente para a nossa horta, para a nossa grama, né? Para a nossa vida. Parar de reclamar, parar de se vitimizar, parar de procurar culpados. O único responsável verdadeiro pelo seu sucesso é você. É o único responsável pelo seu sucesso. Quando a gente reclama demais, né? Como não reclamar, Cláudia? Poxa, a vida é tão difícil, tem tanta coisa ruim acontecendo, como não reclamar? A palavra de Deus diz que se eu olhar as bênçãos que o Senhor me dá e agradecer por elas, eu não vou reclamar. Se eu olhar e falar assim, poxa, acordei hoje, era 3 horas da manhã, meu pai estava fazendo birra, sentado no chão, e não queria levantar, e me deu um trabalho imenso para colocar ele de volta na cama. Eu tive que carregar, o cara tem 75 quilos, eu tive que carregar ele, colocar ele na cama, porque ele não quis me ajudar. Aí eu reclamo, mas se eu digo assim, eita criança de 75 quilos que eu tive que colocar na cama hoje, hein? Que lindo fazendo birra. Ele tá vivo. E durante muitos anos ele aguentou a minha birra e me colocou na cama. E ele é a coisa mais gostosa da minha vida. É meu bebê. Como um dia eu fui bebê dele. E tá vivo. Tá ali comigo, aquele olharzinho dele. Obrigada, Senhor. Porque ele me acordou 3 horas da manhã com a chateação dele para me dizer que ele ainda tá vivo e que ele tá aqui com a gente. Então eu preciso olhar o lado bom das coisas. Eu preciso verdadeiramente parar de reclamar. Vitimização.
A gente tem uma mania de fazer ó vida, ó céu, ó azar. Tem um desenhozinho que fala sobre isso também, né? Ninguém tem paciência comigo. Mas por quê? Olha verdadeiramente. Gente, senta o dedo no coração. Obrigada, me lembra mesmo. Senta o dedo no coração para o povo poder receber a mensagem de Deus também. E entender o que é prosperidade. Porque só assim que o Instagram vai lá e manda para todo mundo, né? Porque ele vê que é relevante o assunto e aí a gente consegue divulgar cada vez mais e mais aí o que é importante da palavra de Deus para cada um que precisa receber, inclusive eu, que preciso aprender. Então a gente fica, ó dia, ó céu, ó azar, por que que isso está acontecendo comigo? E fica falando assim, porque a minha mãe nasceu pobre, porque o meu pai fez isso, porque o meu tio fez aquilo, porque eu apanhei muito quando era criança, porque a minha vida é ruim, porque é muito fácil para ele porque ele nasceu rico, é muito fácil para ele porque ele teve pais que o amava. Cara, é isso mesmo? Tem certeza? Olha pro seu umbigo, o que você tá fazendo de errado? Por que ao invés de você ficar dizendo o quanto você é pobre e miserável e o quanto você merece atenção, você não começa a fazer com que as pessoas te deem atenção da maneira correta? Você quer passar uma vida inteira tendo a atenção das pessoas porque você é pobre e miserável, porque você é um coitadinho. E as pessoas não, elas te amam, mas elas não gostam de você. Elas não gostam de você. Elas te amam, mas elas acham chato isso. Elas ficam ali por pena. É esse sentimento que você quer que as pessoas tenham por você, um sentimento de pena, de coitadinho. Coitadinho, é o último da espécie. Deixa eu tomar conta dele, senão vai morrer. Coitadinho. Não. É assim que você quer ser lembrado? É o legado que você quer deixar? O legado de coitadinho, que é incapaz, não consegue fazer nada sozinho, é incapaz. Tadinho, é incapaz. Essa é a lembrança que você quer deixar de você, de incapaz? Mas eu tenho problema, todo mundo tem. Mas é porque eu tenho um defeito, todo mundo tem. Mas é porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Não existe ninguém no mundo que não tenha problema, que não tenha defeito, que não tenha dificuldade. Todo mundo tem. Você já pensou? Se você chegar pro outro, tem uma técnica bem bacana para você parar com algumas pessoas que vêm com vitimismo pra cima de você. Diz assim, poxa, tô passando por tanto problema na minha vida. Porque eu não aguento mais. Acordei de madrugada. Tive que pegar meu pai, 75 quilos, colocar ele na cama. Tão cansativo isso. Toda madrugada é desse jeito. Toda vez acontece assim. Aí você vira e fala assim pra pessoa, eu entendo, sei bem como é. Eu sei bem como é. Mas eu queria ter meu pai pra colocar na cama com 75 quilos. Porque tem meses que eu perdi ele. É doloroso, né? Você quer competir quem tem a dor maior? Quer competir quem tem um problema maior? Todo mundo tem. E cada um sente a sua dor de maneira diferente. O seu espinho na carne, né, como Paulo tinha, pode parecer pequeno para mim. Pode parecer pequeno para mim, mas para você que sente o espinho na carne, ele é dolorido. E todo mundo tem. Faça como
como aquela mulher que correu até os pés de Eliseu e disse para ele: meu senhor, o filho que tu me deste, eu não pedi, foi o Senhor que me deu. Ele está morto. E agora? Mas no caminho ela encontrou o moço de Eliseu e ele perguntou: no que eu posso te ajudar? A senhora está desesperada? E ela disse: não, tudo me vai bem. Ela foi cobrar de quem ela tinha que cobrar. Se está passando por problema, por luta, ó, cobra de quem você tem que cobrar. Busca de quem você tem que buscar. Para de fazer com que as pessoas sintam pena de você. Porque o único que precisa ter misericórdia por você e tem toda manhã é esse aqui, ó. Que tá aqui, que tá aqui. Para de se vitimizar. De procurar culpados. Culpa a mãe, que disse coisas que doeram no seu coração quando você era criança. Oh, vida, tadinho de você. Ou o pai que molestou, ou o irmão, ou o tio, ou o vizinho. Cara, eu entendo. Pode doer muito o problema que você passou na sua vida. Mas a decisão de continuar passando por ele é sua. Ou você toma uma posição na sua vida, ou você vai passar a vida inteira passando pelo problema. Sabe, quando Jeová, esqueci o nome dele, fugiu, que virou presidente na África. Lembro o nome, porque fugiu da minha memória agora. Quando ele saiu da cadeia, e passou anos na cadeia, e ele decidiu fazer um governo para negros e para brancos. Ele disse, ele não falou assim, vou me vingar agora e vou massacrar os brancos e vou fazer com que as pessoas não. Ele disse, a justiça é para todos. E aí perguntaram para ele assim, quando você saiu da cadeia, quando você ainda sentia muita mágoa, muita dor por tudo o que fizeram com você, pelos anos que você passou preso e tudo mais, ele olhou e falou assim, olha, eu senti sim. Eu senti sim, doeu muito no meu coração. Mas acabou. Eu decidi deixar para trás. Porque eu entendi que se eu passar a minha vida inteira pensando neles, eles são livres e eu serei preso eternamente, mesmo livre. Quando a gente passa uma vida inteira se prendendo ao problema que aconteceu na nossa vida, a gente passa uma vida inteira preso. Enquanto todos aqueles que causaram o problema, os culpados, estão livres. E você preso. Procurar culpado faz mal só para você. Não faz mal para o outro. Então para de procurar culpado, olha para o seu umbigo e diz, eu quero mudar. Eu quero crescer. O que acontece? Havia Perdão. Por que o invejoso ele foca a sua atenção nas coisas erradas e gasta energia naquilo que não é essencial? Por quê? Tem um homem chamado Adolfo Martins. Ele é jornalista. Ele criou aquele grupo Folha Dirigida, né? Ele costumava dizer que ele obteve bons resultados porque ele sempre se concentrou no que ele precisava fazer em emoções positivas e não em negativas. Então isso funcionou. Ao invés dele se preocupar, gastar energia, gastar o dinheiro das pessoas, cuidar dos interesses dos outros, molhar a grama do outro, ele olhou para o umbigo dele, se concentrou em emoções positivas
e trouxe resultado positivo para ele. Por quê? Por quê? Por quê você cita nomes de pessoas como Adolfo Martins, Cláudia? Para a gente trazer para a realidade. Direto da fonte, direto do trono, amém. Para trazer a realidade. Mostrar para as pessoas que não é só uma historinha. Acontece, né? Então, assim como a Luísa criou lá, é a presidente do Grupo Magazine, como diz Marcelo, né, falou lá na nossa última live, ela é uma das mulheres mais ricas, né, do Brasil, do nosso país. E assim como Adolfo Martins, focaram na solução e não no problema. Colocaram emoções positivas naquilo que fazia. A inveja faz a gente gastar o dinheiro do outro. A gente ficar preocupado no que o outro está fazendo. E aí a gente acaba não tendo energia para criar, para inovar, para praticar, para vencer dentro da nossa vida. A gente sofre pelo que a gente não tem, ao invés de colocar a mão na massa e criar a nossa própria história. A gente vive a história do outro e não a nossa história. Lá no livro de Mateus, né, Marcelo? Vou falar agora. A palavra de Deus fala sobre um homem generoso, né? Que ele tinha uma vinha e ele resolveu fazer... É a mulher mais rica, né? Ele resolveu fazer o seguinte. Ele pegou e contratou pessoas para estar trabalhando dentro da vinha lá com ele. E as pessoas começaram a trabalhar, se empenhando e tudo mais. Só que o trabalho não estava rendendo. E aí ele estava passando outras pessoas, ele resolveu chamar. Vamos lá, trabalha aqui para mim, me ajuda. E aí eles se esforçaram e começaram a trabalhar na vinha. E aí eles trabalhando, quando chegou no final, ele pegou e pagou a mesma quantidade que ele tinha pago para aqueles que começaram cedo. Ele pagou para aqueles que começaram mais tarde. Quem trabalhou mais começou a reclamar, embora tenha recebido exatamente o mesmo valor que havia sido combinado. O problema, o que incomodou os outros trabalhadores, é que eles receberam na cabeça deles, aqueles que chegaram mais tarde, receberam a mesma quantidade e trabalharam menos. Mas olha o que a Bíblia diz. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim como você recebeu a mesma quantidade dele, eu diminuí o seu trabalho, porque eu contratei mais pessoas para trabalhar com você. E eu gastei mais. Quem gastou fui eu. O seu trabalho foi diminuído, porque eu quis te ajudar. E o trabalho desse povo que trabalhou menos, como você acredita, recebeu a mesma quantia que você, a mesma coisa que eu acertei pagar para eles. O que é ruim nisso? O fato de eu ser bom? O dinheiro não é meu? Eu não faço dele o que eu quiser? Assim como eu quis te ajudar e gastei mais dinheiro para te ajudar, eu quis pagar a mesma quantidade para eles. Eu não entendo qual é o problema.
Isso está lá em Mateus 20:15. O problema da inveja é que você se incomoda com uma coisa que não é nem responsabilidade sua. Ao invés de enxergar a parte boa. Poxa, ele contratou mais gente para me ajudar. Senão eu ia varar a madrugada aqui e só ia receber amanhã. Que cara bacana. Gastou mais dinheiro porque eu não dei conta sozinho. Não. Por que você tá pagando a mesma coisa para ele? Então tem que pagar mais para mim. A gente reclama da vida. Porque as pessoas têm algo que eu não tenho. Porque as pessoas fazem algo que eu não posso. Porque... E aí a gente acaba se comportando de maneira a sentar, né? TBC, sentar. Ao invés de tirar a bunda da cadeira, a gente coloca SBT. Senta a bunda na cadeira, né? E não faz nada, só reclama. Cuide do que é seu. Cuide do que é seu e não do outro. A palavra de Deus diz: vigie, pois o homem é a si mesmo. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. E quando a gente faz isso, aí sim, a gente ganha mais, né? Se o seu colega de trabalho não é produtivo e você está aprendendo mais com isso. E está sendo muito bem visto. Mas quando você é produtivo e reclamão, lembre-se que as pessoas veem primeiro as nossas... os nossos erros, infelizmente. Então você não vai ser lembrado como uma pessoa produtiva, vai ser lembrado como uma pessoa reclamão. Então seja positivo. E como é que eu combato isso, Cláudia? Como é que eu mudo isso na minha vida? Primeiro, concentrando o seu trabalho, a sua energia, de forma positiva para você. De forma positiva para você. Quando você vê que, por exemplo, igual os trabalhadores da vinha, eles ganharam mais, eles ganharam a mesma quantia e trabalharam menos do que eu. Poxa, que bacana. O dono da vinha gastou mais dinheiro para me ajudar, para eu trabalhar menos. Cara bacana esse. Pensa de forma positiva. Outra coisa que a gente pode fazer é trabalhar por aquilo que eu quero verdadeiramente, por aquilo que eu desejo verdadeiramente, e não desejar aquilo que o outro tem. Então não se permita ficar ressentido com o que o outro faz, né? Se ele faz muito ou se ele faz menos, se ele tem mais ou se ele tem menos. Trabalhe pelo que você deseja verdadeiramente. Se esforce por aquilo que você deseja verdadeiramente. E aí, Deus vai te abençoar. Outra coisa que a gente deve fazer é comemorar. Lembra? Curta a caminhada? A gente precisa comemorar sinceramente pelo que você conquistou e pelo que o outro conquistou também. Você precisa ser feliz pelo que o outro conquistou também. Se a gente não admira o outro de maneira correta, admirar, não é ter inveja. Se a gente não modela segundo o que o outro fez, a gente acaba no topo, como vencedor, sozinho. Sozinho. Sem ter com quem dividir a alegria da vitória. Porque passa a vida toda como Dick Vigarista, preocupado em derrubar o outro, ao invés de ser vitorioso. Ao invés de ser vitorioso. Então concentra a sua energia verdadeiramente
no que te motiva, no que você quer alcançar. Tem uma frase da filosofia dos sábios do Havaí que diz assim: abençoe aquilo que você quer todos os dias. Então, bem cedo de manhã, quando as misericórdias do Senhor se renovam, abençoe aquilo que você deseja. Bem-aventurado meu trabalho de hoje. Bem-aventurada a live de hoje. Bem-aventurado as pessoas que vão assistir. Bem-aventuradas as pessoas que serão alcançadas pela palavra de Deus. Bem-aventurado o meu dia. Bem-aventurado. Quando as misericórdias do Senhor se renovam, abençoe aquilo que você deseja. Aquilo que você verdadeiramente deseja. O que eu desejo de todo o meu coração é reverberar a palavra de Deus para toda a humanidade, para que o Senhor venha me buscar em breve. Esse é o meu desejo, o desejo do meu coração. Então, bem-aventurada a internet, bem-aventurado o Instagram, bem-aventurado o YouTube, para que a palavra do Senhor flua aos corações dessas pessoas. Bem-aventurada a Thay, bem-aventurada Tereza, o Marcelo, Cacau, bem-aventurado Gabriel, bem-aventurado Edson, o Cassiano, bem-aventurado Renata, o Tereza já falei, a Kika, Lili, Lorival, bem-aventurada Michele, que estão sempre aqui conosco, nos abençoando. Faça deles pessoas prósperas, faça deles pessoas abundantes, para que eles reverberem a tua palavra. A gente trabalhou durante uns 15 anos, mais ou menos, eu não sei quanto tempo exato, não vou lembrar, que eu não fico contando anos. A gente trabalhou num lugar, numa igreja, e muitas vezes as pessoas falavam assim: vocês falam da palavra de Deus, vocês pregam, vocês fazem eventos, vocês trazem as pessoas, e aí as pessoas são ingratas e vão para outra igreja, elas não ficam aqui e tal. Você assim, ingrata? Por que ingrata? Elas estão no caminho do Senhor? Estão. Elas estão falando do nome de Deus? Estão. O nome do Senhor está sendo glorificado através da vida delas? Sim. Elas estão salvas? Estão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu não estou aqui para encher a igreja. Eu estou aqui para falar do nome de Deus. E se isso está fluindo na vida delas e elas estão enchendo outras igrejas, glória a Deus. Eu ficaria triste se elas estivessem no mundo, porque aí, verdadeiramente, o meu trabalho tem alguma coisa de errado. Precisa mudar. Mas se elas estão no caminho do Senhor, não me importa se elas estão no caminho do Senhor nos Estados Unidos ou se elas estão no caminho do Senhor no Brasil. O importante é que elas estão no caminho do Senhor. Esse não é meu objetivo? Então onde está a ingratidão? Não entendi. Então, agradeça verdadeiramente. Observe verdadeiramente qual é o seu objetivo, o seu propósito. E Deus vai te recompensar grandiosamente, espiritualmente. Vai transformar a sua vida e transbordar sobre ela. Não tenha inveja do outro. Se alegre com a vitória dele. Se alegre com a vitória dele. Cada dia mais e mais. Para que o Senhor transborde na sua vida. E muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Abençoe esse dia maravilhoso que Ele fez.
e que as misericórdias dele já se renovaram e transbordaram sobre as nossas vidas. E a gente continua falando ainda dentro desse assunto de prosperidade bíblica. A gente vai falar sobre o último pecado, que é o pecado da preguiça. Pecado da preguiça. Perdão, não, são 2 pecados. O pecado da preguiça e o pecado do orgulho. E depois a gente entra aí na forma de verdadeiramente alcançar a prosperidade bíblica, ok? Então, como alcançar a prosperidade bíblica? A gente mata aí o velho homem com preguiça e com orgulho, e depois a gente entra firme, forte, reforçado e bem armado e bem, como diz Efésios, estou confundindo, que fala a respeito das armaduras do Senhor, e a gente vai estar bem blindado para ir, a partir de agora, alcançar só a prosperidade. E quem tiver verdadeiramente gostando, dá um like, compartilha com o pessoal, gente, compartilha, é muito importante. E lembrando, se estendeu aí por conta do Black Friday, né? O preço maravilhoso, abençoado do Senhor, tá aí na bio do Instagram, e é a mentoria, né, que eu e Marcelo a gente tá fazendo aí. Se você quiser ainda se filiar para ganhar 50% do valor e aumentar a sua renda financeira, esse é o nosso objetivo. Nós temos 2 objetivos com essa mentoria. Um é conseguir transbordar na vida do outro, ok? O pessoal que tá assistindo a gente aí, receber tudo que a gente aprendeu, a gente passar para vocês, fazer planejamentos e tudo mais, para que vocês possam conseguir desenvolver aquilo que vocês verdadeiramente estão sonhando, né? De uma forma, como diz o Marcelo, chativa. E o segundo é, através dessa venda aí, dessa mentoria, a gente conseguir ajudar vocês a aumentarem a verba nesse momento de pandemia aí, né? Aprender. Então me dá o dinheiro. Não, a gente ensina a pescar. Então se filia lá, vende o curso para que você possa estar aumentando também aí sua verba. Deus está te abençoando, te ensinando, porque assim, professor tem que ensinar, tá? Esse é o nosso trabalho, ensinar. A gente é coach, a gente ensina. Então, vai lá, se inscreve, tá bom? Vai na bio do Instagram e se inscreve, se cadastra, para que você possa estar aí nos abençoando e sendo abençoado para a honra e glória do Senhor. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui. E 12:05 nós temos do trono. Tá muito bacana, viu? Deus tem falado muito ao nosso coração. E que o Senhor transborde cada vez mais na vida de cada um de nós. Beijo! Beijo, senão eu fico aqui com vocês o dia inteiro, porque eu amo estar aqui. É um dos momentos mais alegres do meu dia. É a presença de vocês aqui. Gratidão eterna. Tchau, galera. Eu que encerro, como diz o Marcelo.